estamos iniciando mais um estudo relacionado à introdução do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. No título Notícias Históricas, vamos falar um pouco sobre as sinagogas. Kardec inclui a descrição das sinagogas em noticiários históricos para fornecer um contexto crucial sobre as práticas religiosas judaicas na época de Jesus. Quando ele explica que o Templo de Jerusalém era o único templo central, enquanto as sinagogas serviam como locais de reunião e estudo em outras cidades, Kardec esclarece o cenário em que Jesus atuava. A descrição das atividades nas sinagogas, como preces, leituras e comentários das escritas, demonstra um ambiente de debates e aprendizado religioso da época. Isso contextualiza as frequentes idas de Jesus às sinagogas para ensinar, mesmo não sendo sacerdote, e a natureza de seus debates com os doutores da lei. Ao mencionar a posterior importância das sinagogas, após a destruição do templo, Kardec completa o quadro histórico mostrando a continuidade da prática religiosa judaica. A compreensão desse contexto é essencial para interpretar corretamente as passagens do Evangelho. E Kardec começa o seu estudo definindo a origem da palavra sinagoga, do grego sinagogue, assembleia, congregação. Um único templo havia na Judéia, o de Salomão, em Jerusalém, onde se celebravam as grandes cerimônias do culto. Veja que Kardec ele está estabelecendo uma distinção fundamental: a existência de um único templo central em Jerusalém e a presença de sinagogas em outras localidades. Kardec inclui esta informação para contextualizar as narrativas evangélicas, compreender a diferença entre Templo de Jerusalém e as sinagogas ajuda a entender o cenário das pregações de Jesus. O templo era o local dos grandes rituais e sacrifícios, enquanto as sinagogas eram centros comunitários de estudo e oração, onde Jesus frequentava e ensinava. Os judeus, todos os anos, lá iam em peregrinação para as festas principais, como as da Páscoa, da Dedicação e dos Tabernáculos. Por ocasião dessas festas é que Jesus também costumava ir lá. Então veja que, nessa parte do texto, Kardec descreve a prática das peregrinações anuais ao Templo de Jerusalém e menciona a participação de Jesus nessas ocasiões. E ao mencionar as peregrinações e a presença de Jesus no templo, Kardec reforça a importância desse local para a religião judaica e para a vida de Jesus. Isso ajuda a entender o contexto das diversas passagens evangélicas que se passam em Jerusalém durante as festividades. As outras cidades não possuíam templos, mas apenas sinagogas, edifícios onde os judeus se reuniam aos sábados para fazer preces públicas sob a chefia dos anciões, dos escribas ou dos doutores da lei. Então veja que essa passagem está detalhando a função das sinagogas como locais de reunião para orações públicas, lideradas por anciões, escribas e doutores da lei. Então, esta informação que é passada por Kardec, ela ajuda a entender o papel das sinagogas na vida religiosa e social das comunidades judaicas. Ao descrever a liderança nas sinagogas, Kardec também contextualiza a presença e atuação dos escribas e fariseus, personagens frequentemente presentes nos evangelhos e criticados por Jesus. Nelas também se realizavam leituras dos livros sagrados, seguidas de explicações e comentários.
atividade das quais qualquer pessoa podia participar. Por isso é que Jesus, sem ser sacerdote, ensinava aos sábados nas sinagogas. Então veja que esta passagem explica as atividades realizadas nas sinagogas, incluindo leituras, explicações e comentários dos textos sagrados, e destaca o caráter aberto dessas reuniões, permitindo a participação de qualquer pessoa. Isso justifica a atuação de Jesus como mestre nas sinagogas, mesmo sem ser um sacerdote. Então, Kardec destaca que Jesus ensinava nas sinagogas devido à natureza pública e aberta desses locais. Isso demonstra que os ensinamentos de Jesus não estavam restritos a um grupo seleto ou a um local específico, mas eram oferecidos a todos. Este conceito se alinha com a universalidade do Espiritismo, que prega o acesso ao conhecimento e a evolução espiritual para todos, independentemente de posição social ou religiosa. Ao explicar que Jesus não era sacerdote, Kardec também reforça a ideia de que a autoridade espiritual não deriva de um cargo ou título, mas da própria sabedoria e moralidade. E Kardec fecha esse parágrafo falando: desde a ruína de Jerusalém e a dispersão dos judeus, as sinagogas nas cidades por eles habitadas servem-lhes de templo para a celebração do culto. Então, esta passagem ela aborda a importância contínua das sinagogas após a destruição do Templo de Jerusalém e a dispersão dos judeus. Elas passaram a funcionar como centros religiosos e comunitários nas diversas comunidades judaicas espalhadas pelo mundo. Embora essa passagem se refira a um período posterior à época de Jesus, Kardec o inclui para mostrar a continuidade da importância das sinagogas na vida judaica. Isso demonstra como a organização religiosa judaica se adaptou às mudanças históricas, mantendo seus valores e práticas através das sinagogas. Então, para fechar esse estudo, vamos fazer um resumo do que nós aprendemos nessa aula sobre as sinagogas, né? Por que Kardec inclui as sinagogas em notícias históricas, né? Primeiro objetivo seria para contextualizar historicamente os evangelhos, ou seja, Kardec fornece informações sobre a organização religiosa e social da época de Jesus, o que facilita a compreensão das narrativas evangélicas. Ele também ajuda a esclarecer o papel das sinagogas, né? A função das sinagogas como locais de estudo, de oração, de ensino, justificando a presença e atuação de Jesus nesses locais. Ele também vai destacar a universalidade dos ensinamentos de Jesus, ao mostrar que os ensinamentos de Jesus eram oferecidos a todos, independentemente de posição social ou religiosa, em locais públicos e abertos, como as sinagogas. E ajudou a relacionar com os princípios espíritas, né? Quando Kardec estabelece um paralelo entre a abertura das sinagogas ao ensinamentos de Jesus e a universalidade do espiritismo, que prega o acesso ao conhecimento e a evolução espiritual todos.